Olá pessoal, então nós estamos aqui para mais um resumão do plantão, onde nós vamos relatar as atividades que fizemos em nome da Fazubra no período de 30 de junho a 11 de julho. O meu nome é Flávio Sereno, eu sou trabalhador da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou Agar Pereira, da Universidade Federal de Pernambuco, da Direção Nacional da Fazubra na coordenação de estaduais. Olá pessoal, meu nome é Fernando Bandeira, sou da Universidade Federal da Bahia e estou na direção na pasta de Jurídica e Relações de Trabalho. Eu sou Rosângela Costa, oriunda da UFMG, base do Científicos e atualmente na coordenação da Mulher Trabalhadora, na Direção Nacional da Fazubra. Olá pessoal, meu nome é Fernando Borges, eu faço parte da Universidade Estadual da Paraíba, sou diretor de coordenação das políticas sociais e gênero, fazendo parte aqui desse plantão com os companheiros. Sou José Almirã Rodrigues, estou compondo o plantão essa semana, sou servidor aqui da UNB. Nós participamos de uma reunião nesse período com o ANDES, o Sindicato Nacional dos Professores, e também com o Sinasef, para articular a nossa participação na próxima mesa setorial de negociação com o Ministério da Educação. Nessa reunião, foi consenso entre as entidades enviar um ofício ao Ministério da Educação cobrando resolutividade dessas negociações e uma prioridade para a conclusão da efetivação do acordo assinado no ano passado, ainda ao final da greve das 3 entidades. Nós também participamos, na primeira semana do plantão, do encerramento da caravana que o deputado federal Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, realizou saindo do Rio de Janeiro e vindo até Brasília, na luta pela preservação do seu mandato, pela luta pela democracia, em que a gente esteve presente desde o primeiro momento. A Fazubra foi ao ato, né, de encerramento da chegada do deputado a Brasília, que foi no Museu Nacional da República, e também até na caminhada que aconteceu até a Câmara dos Deputados, onde foi oficialmente encerrada esta caravana. A Agar agora vai falar para a gente sobre o plebiscito popular. Pois é, Flávio, a Fazubra está engajada, né, na condução do plebiscito, que é um momento importante onde haverá uma escuta da população e está incentivando as suas entidades de base a participarem ativamente do plebiscito, que terá como tema a taxação das grandes fortunas, da redução da jornada de trabalho com o fim da escala 6x1, que é uma coisa que todo trabalhador precisa de mais tempo para si, para poder trabalhar melhor. O Fernando Bandeira também vai relatar para a gente aqui a organização do encontro jurídico, que também aconteceu aí no nosso período. É isso, Flávio. Nesse plantão a gente realizou o encontro jurídico nosso, né, da Fazubra, um encontro bastante participativo, né, com mais de 200 participantes, mais de 30 entidades credenciadas, né, e a gente basicamente, né, discutiu a questão da reforma administrativa, né, e os desdobramentos, né, para a nossa categoria e também as pendências que ainda estão acontecendo com relação ao acordo de greve. Né? Então, foi um encontro bastante esperado e bem participativo. Se reuniu também, no período do plantão, o FONASEF, né, o Fórum das Entidades Nacionais de Serviço Público Federal, onde nós discutimos basicamente 2 pautas. A primeira delas, a luta contra a reforma administrativa, que daqui a pouco o companheiro Fernando Borges vai relatar para a gente, e também a negociação com o MGI, com o Ministério de Gestão e Inovação de Serviços Públicos, na chamada Mesa Nacional de Negociação Permanente. A próxima reunião dessa Mesa Nacional ela vai acontecer na segunda quinzena de julho e terá como pauta a regulamentação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, onde a gente discute a regulamentação do direito de greve, a negociação coletiva, então um espaço importante em que a Fazubra esteve presente. Agora nós vamos ouvir o companheiro Fernando Borges, que vai falar um pouco para a gente da participação da Fazubra na jornada de lutas contra a reforma administrativa. Sobre a jornada de lutas sobre a reforma administrativa, o plantão, desde o dia 30, tem recebido as entidades de base, né, para que a gente possa fazer essa inserção dos gabinetes, né, na Câmara, junto aos deputados. Inclusive, a Fazubra fez uma carta endereçada a todos os parlamentares, deputados, né, para que fosse distribuído. Esse trabalho foi feito durante essas 2 semanas e também é importante que esse trabalho também se estenda aos estados, né, porque os parlamentares eles voltam para os seus estados, depois vêm para Brasília. Era bom que esse acompanhamento, porque
é um tema muito importante que a gente não pode deixar esses parlamentares livres, né? Porque essa reforma ela vem aí não apenas pelo aquele discurso que está sendo posto, né? Para a modernização. Nós temos uma preocupação muito grande com isso e a gente precisa estar dentro para que não seja ressuscitada a PEC 32. E a gente tem muita preocupação com esse trabalho desse GT, né, que não representa a classe trabalhadora, e é importante essas mobilizações nos estados, com as entidades de base e a própria base também procurando seu deputado. Continuar as mobilizações nas redes sociais, né, que é importante, porque nós vimos que essa pressão tem surtido efeito, né, com a questão do IOF e do imposto de renda, então é importante que a gente intensifique essas mobilizações digitais para que chegue a todos, né, os parlamentares, eles sintam que não é essa reforma que nós queremos, é não a essa reforma que não vai trazer nenhum benefício aos trabalhadores. E sobre os seminários contra a reforma administrativa, que teve a participação também das entidades de base e muitas entidades aqui representativas, contou também com a direção nacional da FASUBRA, e foi um debate onde foi colocado todas essas preocupações que nós temos tido, né, nas discussões que temos feito com a nossa base, né, nas plenárias e nas reuniões que nós temos realizado. E é importante que a gente fique vigilante, né, sempre vigilante, para que não ocorra nenhuma retirada de direito dos trabalhadores federais, e como também os trabalhadores dos estados e municípios. É importante que as categorias entendam que essa reforma não é só para o Serviço Público Federal. Ela é uma reforma bem ampla, que vai atingir todo mundo. É importante essas mobilizações nos estados também, nas cidades, para que a gente possa enfrentar de forma eficaz, né, e intensiva esse golpe que o Congresso, né, os parlamentares querem fazer para retirar os direitos dos trabalhadores. Nenhum direito a menos e vamos em frente, com todos se mobilizando. O Almiran vai falar um pouco para a gente agora, então, da luta pelo cumprimento integral do acordo de greve assinado entre o governo e a FASUBRA no ano de 2024. Essa semana, nós tivemos a entrega pela CNCC de relatórios importantes aí da nossa greve, né? Nós tivemos a entrega do relatório da RSC, que é o Reconhecimento de Saberes e Competências, e foi entregue já para o MGI a proposta de projeto de lei para ser encaminhado. Tivemos também a entrega do relatório do GT de racionalização. Como nós sabemos, a nossa luta ela envolve todos esses parâmetros, mas também envolve a luta pelo cumprimento integral do acordo. Então, nessas paralisações, nós devemos levar essa pauta, né? O governo ele tem que encaminhar esses projetos que são importantes para a nossa categoria. O RSC, que é uma situação nova, mas que criou grande expectativa para todos, e a racionalização, que é uma luta já de 20 anos, desde que nós criamos a carreira. É isso aí, a gente tem que fazer essa luta no dia a dia aqui, sem esquecer. Nós reunimos com as outras entidades e definimos também que nas mesas que vão acontecer, já tem uma convocada agora para o final de julho, na mesa setorial da educação, nós vamos priorizar para cobrar do governo o cumprimento integral do acordo, não só do nosso acordo, mas também do acordo dos docentes, todos os acordos que foram feitos com a educação. E aí vamos levar uma voz única dos técnicos das universidades, técnicos dos institutos, professores dos institutos e das universidades, pelo cumprimento do acordo, que temos diversas pautas, tanto nossa quanto deles, que não foram cumpridas. É importante, o plantão a gente ressalta, que é importante que a gente se envolva bastante nessas mobilizações que estão previstas agora, que foram aprovadas em plenária, as 2 paralisações, né, levando essas pautas. Por quê? Porque a partir daí, numa plenária que está promovida para agosto, nós vamos discutir definitivamente a questão do indicativo de greve, né? Naturalmente que isso pode ser antecipada por conta da reforma administrativa.
mas principalmente de discutir por conta do cumprimento do acordo, porque nós definimos na plenária que nós não vamos aceitar, como foi feito outras vezes, onde ficaram as pautas para trás, e que a gente vem lutando anos e anos passando, né, como reposicionamento dos aposentados e racionalização, que todos esses anos a gente vem lutando para implementar e não conseguimos. Portanto, força total nas mobilizações, com essas pautas que são importantes para nós, e lá em agosto a gente define sobre o nosso indicativo de greve. E aí, diante desse debate da jornada de lutas da reforma administrativa, a direção nacional da FASUBRA se reuniu e a Rosângela vai falar um pouco para a gente o que foi deliberado nessa reunião da direção e o calendário aprovado. A direção cumprindo o seu papel, né, de estar sempre atenta para orientar a categoria a se envolver em todas as lutas por democracia, por nenhum direito a menos. Fez uma reunião no dia 7, à noite, para avaliar esse período, né, das mobilizações já citadas pelos companheiros, inclusive essa ação do combate a esse possível projeto, né, da reforma administrativa, que ainda não se materializou, mas que a todo debate que a gente faz traz um assombro de perda de direitos, optou, né, e achou importante suspender a plenária virtual programada para 18 e 19 de julho, uma plenária que avaliaria os encaminhamentos e o andamento da reforma na Câmara a partir da criação do GT, né, pelos deputados. Como não há ainda dado suficiente e há a necessidade de aprofundar o debate sobre a reforma, a direção suspendeu a plenária virtual, então marcada para o dia 18 e 19 de julho, com a expectativa e a atenção da direção, porque essa plenária pode ser convocada extraordinariamente, a plenária virtual, caso haja necessidade ou alteração, né, da agenda da reforma administrativa com o avanço que se pretende na Câmara, né, com a apresentação do relatório, que ainda nem o relatório preliminar ainda foi apresentado. Bom, nesse sentido, nós mexemos no calendário também de mobilizações. A FASUBRA, na interlocução com as outras entidades do serviço público das 3 esferas, chama a atenção da entidade para a necessidade de adesão ao Dia Nacional de Luta contra a Reforma Administrativa, marcado para o dia 10, que teve participação também da base da FASUBRA. De 15 e 16, né, e 29 e 30 de julho, datas de paralisação de 48 horas da nossa categoria contra a reforma administrativa. 14 de julho, um ato nacional contra a reforma administrativa que está sendo articulada pelas entidades que compõem o FONASEF, e bem como o adiamento da plenária de agosto, a plenária presencial, né, que acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de agosto, aqui em Brasília. E orienta também que as entidades de base se envolvam em outras atividades do calendário, que são as conferências nacionais, seminários e encontros que estão no nosso calendário até novembro, como o encontro jurídico, que aconteceu, um encontro que foi um encontro bem sucedido, né? E também orienta suas entidades a se envolverem nessas campanhas e atividades com a produção e reprodução dos materiais digitais que visam desmentir a narrativa do governo sobre os reajustes para os serviços públicos, e também para o enfrentamento a essa ideia de reforma administrativa que pretende trazer de volta aquela narrativa horrorosa de caça a marajás no serviço público. Então, acho que também uma outra coisa que deve ficar na nossa agenda é o envolvimento, como já foi dito aqui pela companheira H,
da nossa base na organização e incentivo, não só a nossa categoria, mas de envolver a população do seu entorno, do seu estado, do seu município, na atuação do plebiscito popular, que é uma atividade importante também do movimento sindical, articulado com o movimento social. Então, com estas atividades relatadas, o plantão está encerrando seus trabalhos, né, desejando um bom trabalho para os companheiros e companheiras que começam na próxima semana e vão dar sequência à luta por todos esses temas que foram aqui relatados.